Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve uma hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Attention, Parar para Vender fans. Near Business School in Barcelona is where neuroscience meets business. Get top education with their MBA, Masters and Bachelor programs available online and in person. Save 5% with promo code Parar para Vender 5. Visit their website and level up your business expertise. Boa tarde, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Hoje vamos receber um dos maiores especialistas nacionais sobre e-commerce. Vamos receber então Pedro Costa, o autor de diversos livros sobre marketing digital e sobre este último, e-commerce para todos. Mas pronto, melhor do que a minha apresentação, vamos então ouvir Pedro Costa. Bem-vindo, Pedro. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Eduardo Mouta. Quase que fico sem palavras perante a apresentação. Felizmente, em Portugal também existem imensos especialistas nesta área, mas também existem imensos curiosos nesta área. Portanto, há aqui um peso bem diferente nesta área. E seguramente iremos aqui desmistificar algumas questões e derrubar alguns mitos durante os próximos 60 minutos, não é? É esse exatamente o objetivo, Pedro. Eu quero agradecer, dentro da sua agenda extremamente preenchida, ter tido aqui a oportunidade e tempo para nos receber. Eu sei que amanhã vai estar num grande evento em Lisboa, no E-Commerce Connect, para apresentar o livro, juntamente com a Dina Batista. E, olha, é sempre um orgulho ter aqui no Parar para Vender os melhores especialistas dentro da sua área. Felizmente, Portugal começa a ter um conjunto de autores ligados à produção literária na área do marketing digital que devemos estar todos orgulhosos, não é? Muitas vezes a academia foge um bocado aos autores portugueses, porque a academia acredita que os autores estrangeiros têm mais mérito, mas não é literalmente isso, não é? A apresentação deste livro sobre e-commerce foi uma vontade que surgiu em março do ano passado, em dedicar-me um pouco à escrita e passar para 500 páginas de livro, algumas das aprendizagens que fui tendo ao longo do tempo, mas, acima de tudo, tentar o quê? De forma muito simples, de construir aqui um conjunto de ensinamentos para quem está a iniciar esta área, não é? Porque nós estamos muito preenchidos pelos grandes projetos de e-commerce, mas na realidade, e como o Eduardo Mouta sabe, o tecido empresarial português não é feito só de grandes projetos, não é? Porque mais de 99% das empresas são pequenas e médias empresas e, por outro lado, cerca de 96,4%, 96,5% das empresas têm até 10 trabalhadores, não é? Portanto, eu costumo dizer que eu sou um grande defensor das minorias, porque acredito que as minorias também podem transformar em grandes players. E daí surge, efetivamente, o livro. Curiosamente, este lançamento nós não estávamos à espera. Tínhamos pensado em fazer um lançamento, mas confesso-lhe que em 2021 ainda estávamos a viver a pandemia e nós lançámos o Marketing Digital Conteúdos Vencedores, que nunca foi apresentado até ao dia de hoje, que é uma coisa incrível, não é? Nós apresentámos o livro e o livro, felizmente, vendeu bastante no primeiro ano e continua a vender. Sinal que lê livros. Agora, quem lê livros também é uma boa pergunta, Eduardo. Não são os jovens que estão nas licenciaturas nem nos mestrados. Quem lê livros, regra geral, são os funcionários das empresas que procuram mais conhecimento quando já estão numa atividade laboral, que é uma coisa estranhíssima, não é? Porque eu já perdi o combate de tentar fazer com que os meus alunos leiam livros, porque eles não leem livros, ok? Nós estamos aqui a falar, isto é transversal e ainda não fugindo um bocado a este assunto do
do podcast, mas a realidade é esta. Os alunos não leem livros e não querem comprar livros. Portanto, e há aqui questões de fundo que terão que ser analisadas por quem de direito, obviamente, e que terão um impacto naquilo que é a futura massa laboral, se me permitem a expressão. Mas pronto, o livro será apresentado amanhã e, obviamente, que estão todos convidados a passarem pelo Hotel Vila Grande Itália, em Cascais, no e-commerce Connect. Olha, eu até aproveito, deixe-me só aqui compartilhar, eu até tenho aqui no ecrã ao lado exatamente onde se vai realizar, cá está, o e-commerce para todos, e-commerce Connect, amanhã às 4 da tarde. E o local também está aqui em baixo, aqui está aqui o local, no Gran Real Vila Itália, em Cascais. Portanto, quem puder, está aqui um grande evento onde estará o Pedro Costa, juntamente com a Dina Batista, os dois coautores deste livro, que eu tenho, ok? E eu quero aconselhar toda a gente a comprar. Ó Pedro, mas aí, olha, eu vou pôr a minha mão na palmatória. Vou pôr, ó Pedro, vou pôr. Eu, de certeza absoluta, que nos últimos 6 anos comprei mais livros do que todo o resto da minha vida. Acredito perfeitamente. E muito fruto desta atividade que eu agora tenho, de querer estar permanentemente atualizado, de querer aprender cada vez mais. Portanto, eu quero acreditar que, se calhar, quem não está a comprar os livros neste momento, mais tarde ou mais cedo vai sentir essa necessidade. Porquê? Porque é sempre importante nós apoiarmos de quem tem experiência, de quem tem conhecimento e de quem sabe efetivamente do que se passa. Indo sobre aquilo que se passa, Pedro, ontem vi um post seu e eu até então de brincadeira fui lá pôr no comentário, Pedro, olha, vai ser este o ponto de partida para a nossa conversa. Então vamos começar exatamente por aí. E o que é que dizia o seu post? Dizia que há uma grande percentagem de sites de e-commerce, de plataformas de comércio eletrónico, vamos assim dizer, que desaparece ao fim dos primeiros meses de atividade. Suponho que era 12 meses. Pedro, então vamos começar por aí, vamos começar por esse indicador. O Pedro há de ter esse indicador mais presente e percebermos o que é que podemos fazer para não nos acontecer exatamente o mesmo. É verdade, é um dos primeiros slides que eu utilizo nas minhas aulas, mas o primeiro, o que antecede este slide, tem uma grande frase que é a grande mentira. Okay? E a grande mentira foi contada nos últimos anos e muito também fruto da pandemia. Não? E qual é a grande mentira? É que quando nós abrimos uma loja começamos a vender. E isto, obviamente, que é mentira, não é? E por outro lado, depois no terceiro slide, nós temos a realidade que está visível. Portanto, 8 em cada 10 lojas no primeiro meio ano fecham. Okay? Existem também indicadores que apontam para 9 em 10 lojas. Ora, esta é a realidade que todos nós devemos perceber e tentar refletir sobre estes números. Mas isto não significa, e é muito importante deixar já de seguida esta mensagem, que então, se 8 em cada 10 lojas fecham, então não vou investir, não vou abrir. Não, obviamente que é exatamente o contrário. Este indicador avisa-nos para que as coisas sejam feitas de forma correta. E eu costumo dizer que é importante fazermos o básico bem feito. Porque as oportunidades na área digital são mais do que muitas, são imensas, como o Eduardo conhece, não é? Portanto, existem projetos interessantíssimos e oportunidades de criar negócios incríveis. Agora, nós temos é que nos sentar um pouco e pensar e não ir logo muito mais para o lado sexy da coisa, como eu costumo dizer, e para o lado mais geek, e temos que perceber que temos que fazer o básico bem feito. E muitas vezes o básico bem feito, nós quantas vezes vamos a uma loja e não percebemos o que é que aquela loja está a vender, quem é aquela loja, não é? E existem aqui algumas regras que nós temos que basicamente estabelecer, não é?
certamente o Eduardo não vai comprar nada numa loja que não lhe transmita confiança, ou que não tenha uma boa oferta, ou que tenha um péssimo serviço, não é? Portanto, existem pequenas coisas que nós temos que ter em mente, mas antes de nós avançarmos para o lado da confiança, da oferta, dos serviços, para o lado tecnológico, é importante nós percebermos uma coisa. Qual é a nossa proposta única de valor que temos na mão, ok? E como é que nós nos vamos diferenciar da concorrência? Porque, na realidade, depois, quando nós pensamos em vender qualquer coisa, já alguém o está a fazer. Mas isso não é um impeditivo às vendas. E o treinador das vendas é o Eduardo, não sou eu. Eu não sou vendedor, mas sei, obviamente, conduzir o caminho para que nós possamos atingir as vendas, não é? Portanto, sem uma proposta única de valor, sem um diferencial, como é que nós vamos superar a concorrência? E, por outro lado, também existe aqui um erro muito grande que é cometido pelas lojas online. É na fraca identificação da concorrência. Quem são os nossos concorrentes, não é? E eu faço sempre uma pergunta e a minha resposta, regra geral, nem sempre é bem aceita pelos pares. Se eu lhe perguntar, se eu estiver aqui a abrir uma loja que vende garrafas de água, não é? E se eu perguntar ao Eduardo, mas quem são os meus concorrentes? A resposta que eu ouço regularmente é todas as lojas que vendem garrafas de água. Na minha perspectiva, não é verdade isto. Okay? Num espaço físico é verdade que todas as lojas que vendem garrafas de água nas redondezas e nas imediações, ou noutros canais, são os meus concorrentes. Do ponto de vista digital, não. E isso vai-nos levar depois também a questões de pricing, porque, repare, imagine que eu estou a vender as minhas garrafas de água e não estou a conseguir vender e cada garrafa de água tem um valor de 2 euros. Entretanto, eu comecei a pesquisar e encontrei uma ou duas lojas que estão a vender a mesma garrafa de água a 1,50 €. E eu decidi deixar a garrafa de água por 1,40 € porque acredito que aquelas duas lojas sejam meus concorrentes. E isto não é literalmente verdade, porque podem não ser meus concorrentes. Então, na minha perspectiva, os meus concorrentes digitais são aqueles players que conseguem efetivamente gerar tráfego, têm tração digital e estão a disputar o mesmo mercado. E é esses que eu tenho que identificar e tenho que monitorizar. Porque depois existem uma catrefada, se me permite a expressão, de lojas que não têm qualquer tipo de tráfego, não têm qualquer tipo de visibilidade, não têm qualquer tipo de notoriedade. Portanto, eu não posso olhar para aquelas. Eu tenho que identificar verdadeiramente quem são os meus concorrentes. Okay? E tenho que analisar. Isto faz parte de uma estratégia, não é? E depois de eu ter tudo isto identificado, a minha proposta de valor, eu tenho que trabalhar o lado tecnológico. Eu costumo dizer que trabalhar e-commerce tem 3 grandes componentes, na minha perspectiva. Por um lado, a parte tecnológica, que é fundamental, não é? Certo. Depois, a parte de comunicação, porque se nós não soubermos comunicar, não vamos conseguir de forma alguma atingir o objetivo. Existem técnicas de copywriting, copywriting mais persuasivo, gatilhos, os princípios de Robert Cialdini, enfim, tanta coisa que nós podemos fazer. E depois, o terceiro grande bloco é a gestão, porque é necessário fazer contas, não é? E então, muitas lojas online não conseguem fazer contas e baixar preço e entrar dentro das margens é algo muito perigoso, não é? Portanto, e temos aqui muita malta que efetivamente abre lojas e as coisas não correm bem. Mas quando nós entramos naqueles indicadores de 8 em cada 10, nós temos que perceber que na base as lojas fecham porque não têm clientes. E não têm clientes porquê? Porque lhes disseram que ao abrir uma loja digital, com muita facilidade iriam vender, mas obviamente que é mentira. Eu sou do tempo, sei lá, há 10 anos atrás, quando se trabalhava SEO com muito mais facilidade do que hoje, até porque hoje nós não conseguimos perceber muito bem as regras, não é? Nessa altura havia algum tráfego orgânico. Hoje em dia o campeonato do e-commerce é muito disputado através das plataformas de paid media para gerar tráfego. Só desta forma é que efetivamente nós conseguimos meter o barco a andar, não é? Portanto, e isso é necessário, por um lado, estratégia, obviamente, e estratégia não é só a estratégia de vender o produto.
Certo. Montar todo o pipeline das plataformas de paid media, porque eu tenho diversos tipos de campanhas, diversos objetivos, e eu tenho que saber, dentro da minha cabeça, como é que eu vou desmontar aquilo e como é que eu vou implementar as minhas campanhas. Mas depois há um outro lado também, e aqui entra em montar a casa pela base, que é toda a configuração da parte analítica. Ou seja, vamos imaginar, se nós não tivermos o Google Analytics ou um Adobe Analytics ou outras plataformas similares devidamente configuradas, nós não vamos conseguir perceber que tipo de vida, se me permitem a expressão, se passa dentro da nossa loja, não é? Então, se numa jornada mais linear dentro de uma loja, desde o add to cart, passando pelo início de checkout, pelo abandono de checkout, pelo checkout com sucesso, e todas estas fases têm indicadores standardizados, não é? Uhum. Que eu possa analisar onde é que estão os meus pontos de gargalo, onde é que estão as desistências, porque é que, efetivamente, eu tenho taxas de abandono de carrinhos superiores à média, que se situam entre 60% a 70%, ou, em alguns casos, pode ir um pouco mais. Portanto, se eu não tiver estas métricas, eu não vou conseguir melhorar a minha loja. Portanto, isto é a base. Eduardo, isto é a base. E sobre isto ninguém fala. E ninguém fala por uma razão muito simples. Quando uma agência, e atenção, existem agências em Portugal espetaculares, agências muito boas e com grande credibilidade. Mas, por outro lado, também existem agências que apenas estão focadas em vender a plataforma e desligam-se. Depois não querem dar nenhum acompanhamento. Porque eles não têm conhecimento para fazer mais, não é? Depois de nós termos aqui o pipeline montado, então, nós temos que transmitir confiança. E transmitir confiança, muitas vezes, é, acima de tudo, nós utilizarmos as avaliações e comentários dos clientes, termos o projeto otimizado para dispositivos móveis, ou, no final do dia, queremos que o nosso cliente se sinta confiante. E, por outro lado, ter uma boa oferta, não é? Se eu não tiver uma boa oferta, um bom catálogo de produto, se eu não tiver páginas de produto devidamente construídas, ok? Como é que eu vou vender os produtos, não é? Se eu não atualizar uma homepage como deve ser e com regularidade, se eu não tiver uma política de portes e de preços como deve ser, se eu não tiver uma política descomplicada de devoluções, não é? Eu, muito recentemente, um aluno dizia-me, bem, eu lá na empresa recebi indicações para complicar a página da política de devoluções para que ninguém devolvesse. Ora, isto é um erro, não é? Quem clicou e vai tentar devolver e percebe que é uma complicação, não compra mais. Quem não clicou e vai iniciar a sua jornada ao ler a página de devoluções, não é? Portanto, e estas coisas são os mínimos, não é? Os mínimos académicos, não é? Ou os mínimos olímpicos, melhor dizendo. Depois há o outro lado, que é a outra fatia, que é o serviço. E o serviço não é contratar uma transportadora de low cost, não é? Eu vou economizar €1 na transportadora, aquela transportadora vai-me trazer uma série de chatices, não é? É claro que o Eduardo vai-me dizer assim, então, mas qual é a melhor transportadora? Isso existe? Não, não existe, não é? Todas as transportadoras têm mais ou menos incidências. Agora, o que se passa é muito simples. Se eu tiver 10 ou 15 encomendas por dia, isto é pacífico. Mas se eu ter 100, 200, 300 ou 500 encomendas, começamos a ter incidências, as taxas de incidência nas transportadoras. Isso obriga-me, obviamente, a ter ali um customer care para resolver todos aqueles pequenos problemas que diariamente vão acontecendo, não é? Portanto, isto faz também parte daquilo que é o básico, que é ter o apoio ao cliente, não é? E quando falamos em transportadoras, de preferência ter mais do que uma, pelo menos 2 transportadoras, até porque nós, enquanto clientes de e-commerce, criamos às vezes fricção com transportadoras e não queremos ver aquela transportadora a deixar de à porta de casa, não é? Mas para que as encomendas sejam transportadas, elas têm que ser pagas, não é? E para serem pagas, obviamente que nós temos que ter o maior número de métodos de pagamento disponíveis, não é? E continuamos a ter aqui muitas lojas. Não, aquele método de pagamento tem um valor, um FII muito elevado
portanto eu não o vou meter. Bem, nós temos que compreender que há um conjunto de regras que têm que ser cumpridas. E eu exemplifico sempre isto, Eduardo, que é, se eu entrar aqui na portagem em Aveiro Sul, amanhã entro em Aveiro Sul e vou para Lisboa. Entro na Via Verde, obviamente que eu tenho que sair na Via Verde. Se não sair na Via Verde, vou pagar uma coima. Certo. É normal. Se eu for a 170 e se for apanhado, vou ser multado. Portanto, estas são as regras para eu conduzir numa autoestrada. Quando se trabalha e-commerce, há, obviamente, um conjunto de regras que nós temos que aceitar à partida. Agora, o desconhecimento, obviamente, que é uma chatice. E depois existe aquela velha expressão. Se nós todos os dias fizermos a mesma coisa, não vamos esperar resultados diferentes, porque nada vai acontecer de forma diferente. Então, há malta que fica quietinha à espera que as encomendas caiam do céu. Não vai acontecer, Eduardo. Não cai, não cai. Pedro, eu acho que já ficamos aqui com umas ideias daquilo que, vamos assim dizer, com o setup básico daquilo que é importante fazermos. Agora, a questão, e ligando até com o ponto 2, que é e-commerce com IA, a pergunta que eu faço é: inteligência artificial veio facilitar ou veio complicar isto? E Pedro, só aqui um complemento. Há um bocado o Pedro disse, o Eduardo, agora, organicamente, isto é muito difícil. Pronto, porque a malta nem conhece muito bem. O que é que isto depois pode levar aqui a um pequeno senão, vamos assim dizer? É que, para quem, vamos assim dizer, tem que trabalhar, como eu trabalho, com algumas ferramentas de inteligência artificial, nós já começamos a ver de longe quando um texto é fabricado por inteligência artificial, seja ela ChatGPT ou seja ela de Gemini. Aqui a minha questão é, será que o copyright não sendo bem personalizado, bem trabalhado, sendo só recorrido a uma inteligência artificial, não nos estamos a tornar todos demasiado iguais, em que o único fator de diferenciação passa a ser o preço? Respondendo à sua questão, a primeira questão é, a parte de AI não veio complicar, ela veio facilitar muito. Não Perfeito. É? Também, e na minha perspectiva, a AI não vai matar postos de trabalho. Nós é que, com o nosso conhecimento da AI, vamos aniquilar aquelas pessoas que não quiseram trabalhar com AI, não é? Pronto. Agora, é verdade, nós começamos a ter textos muito semelhantes em vários sítios, não é? E isso acontece por uma razão muito simples. Porque, ponto 1, não há aqui uma curadoria de conteúdos como deve ser. Os prompts, que no fundo acaba por ser uma engenharia, não são feitos de forma correta, não é? E nós estamos a utilizar aquela black box como fosse uma solução para todas as coisas, não é? Eu ontem dizia na turma que estava a dar aulas no IPAM uma coisa muito simples. Olha, não faz sentido nós pedirmos a estratégia ao GPT, porque se o GPT acertasse na estratégia, então todos eram bem-sucedidos. Agora, poderá fazer sentido nós pegarmos na nossa estratégia, na nossa criatividade e pedirmos à plataforma para complementar ou para dar ideias baseadas naquilo que é o nosso pensamento crítico, não é? E hoje uma das skills que tanto se fala é, efetivamente, o pensamento crítico está a deixar de existir, não é? Portanto, há também um outro lado, que é a valorização do conteúdo que é feito pelos humanos. Porque estes modelos treinam em cima de conteúdos. Agora, imagino o que vai acontecer dentro de 2, 3 anos, quando os modelos estão a treinar em cima dos conteúdos que foram gerados pelo próprio modelo. Ora, há aqui uma grande necessidade, efetivamente, e a própria Google veio dizer isso muito recentemente, que há uma valorização extra dos conteúdos que são produzidos pelos humanos. Okay? Portanto, toda aquela área do web copywriting, do copywriting, todo este trabalho tem que ser feito e tem um valor muito grande. Portanto, Eduardo, nós temos aqui AI para nos ajudar, para facilitar o nosso trabalho e não para nos matar, não é? Muito bem.
Pedro, temos aqui uma questão que veio do Brasil, de São Paulo. Fantástico. Então, o Fernando Alegre diz: Pedro, como é que a inteligência artificial pode ajudar a prever tendências de mercado e comportamento do consumidor, permitindo que as empresas se antecipem às demandas, procuras e se destaquem da concorrência? É Então, verdade, é uma boa pergunta, mas, em primeiro lugar, nós temos que perceber que, quando nós falamos de dados, nós temos que ter sistemas integrados. Eu não posso, de uma forma natural, pegar num Excel com dados da minha empresa e colocá-los disponíveis no GPT, porque, como nós sabemos, tudo o que é feito upload vai parar, obviamente, à OpenAI. Contudo, eu consigo perceber tendências de uma forma muito simples, não é? Hoje as plataformas, os próprios ERPs, conseguem prever tendências de compras, não é? E de pedidos partindo com históricos, não é? Se eu tiver uma loja online em que já fiz, e dou aqui um exemplo, 3 Black Fridays e 2 Natais, não é? A chamada Peak Season. A plataforma consegue-me dizer exatamente quais são as tendências para compra. E existem ferramentas como o Merchant Center da Google, que muitas vezes é desconhecido, é a plataforma que faz a gestão do feed dos produtos e que aprova ou desaprova os produtos. A própria plataforma consegue ditar algumas tendências e aquilo que está a ser mais vendido ou que está a obter mais conversões dentro do shopping da Google. Portanto, existem plataformas simples e uma delas é o Merchant Center. E ninguém olha para o Merchant Center. O Merchant Center, regra geral, o que é que acontece em maior parte dos projetos? Ele é configurado pela agência para que, efetivamente, o feed de produto e aqueles pequenos pormenores, a política de portes que aparece junto aos produtos no Google Shopping, tudo isso é configurado e depois já ninguém toca mais naquela plataforma. E aquela plataforma dá-nos um conjunto de insights muito, muito interessantes. Portanto, e ela deve ser vista. E estamos a falar de uma plataforma completamente gratuita, não é? Portanto, e isso responde um bocado àquilo que o Fernando estava a perguntar, e é ótimo, o Fernando está-nos a ver e a ouvir a partir de São Paulo, e esperando que lá esteja um ótimo tempo, como está aqui em Portugal. Portanto, esta é uma outra parte. Próxima questão. Olha, a próxima questão. Pedro, estávamos aqui a falar daquilo que é a forma da inteligência artificial nos ajudar, daquelas que são as tecnologias a ajudar. Vamos agora ver aqui um ponto que é o seguinte. Quando nós lançamos um produto, a partir do momento que lançamos o produto, quais são aqueles indicadores que quem faz a gestão de uma empresa deve estar atento? Okay? Estamos a falar de PMEs, não é? A grande maioria das empresas PMEs. Quais são aqueles indicadores, não é? Que as pessoas devem pôr olhos, monitorizar, acompanhar. Bem, quando se trabalha um projeto de e-commerce, os primeiros indicadores, eu tenho alguma dificuldade em separar plataformas de paid media da própria loja, não é? Porque tudo isto está integrado, não é? Um dos indicadores é perceber se nós temos conversão ou não temos conversão. Ou seja, qual é a nossa taxa de conversão de uma forma objetiva relativamente ao produto. Ou se o produto acumula uma série de visualizações ou uma série de cliques e ele não é comprado. Portanto, isso vai nos obrigar a ter uma monitorização das vendas, ou seja, dos produtos. Hoje existem plataformas no mercado, seja o Priceware, que é uma plataforma portuguesa, seja o Boardify, que é espanhola, o Price25. Bem, existem dezenas de plataformas que fazem isso de uma forma muito, muito correta e muito fácil. Ou seja, eu identifico aqueles que são os meus concorrentes e isto faz com que nós possamos regressar novamente ao início da conversa, que é a identificação correta dos concorrentes. Porquê? Porque algumas destas plataformas são pagas pelo número de concorrentes a serem monitorizados. Então, eu não posso monitorizar 100 concorrentes. Bem, eu posso, só que posso não ter dinheiro para pagar.
Então, tipicamente, quando se contrata uma plataforma tipo o Priceware, eu identifico 6, 7 concorrentes ou 3 concorrentes e eles são monitorizados, não é? Ao contrário que um Boardify está-me a monitorizar através de EAN aquele produto e a exposição no shopping versus também quanto custa. Portanto, e estes indicadores são fundamentais para perceber o que é que está a acontecer. E estas plataformas conseguem dar indicadores precisos daquele produto único em que eu consigo analisar a estratégia dos meus concorrentes relativamente à política de preço. E então nós encontramos coisas fantásticas. Sei lá, o produto A, aquele player, que é um grande player, apenas faz promoções ao sábado e ao domingo. E nós, analisando o histórico de variação de preço, conseguimos perceber que aquele player, todos os fins de semana, baixa aquele produto. Okay? Ou, eventualmente, players que alteram preço às 10 da noite e depois, no dia seguinte, às 8 da manhã, o preço já retomou ao normal. Portanto, e desta forma, nós conseguimos analisar a estratégia que é implementada pelos nossos concorrentes do ponto de vista de pricing, não é? Boa. Porque, Eduardo, há aqui uma questão que é, nós quando delineamos uma estratégia digital, o suporte para o desenho da estratégia é feito através de ferramentas digitais. Porque se eu não recorrer às ferramentas digitais, nós estamos perante aquela ferramenta que é muito utilizada por alguns empresários, que é o chamado achómetro, não é? E o achómetro é uma ferramenta incrível, não é? Mas, regra geral, resulta um bocado mal aqui no e-commerce, não é? Porque o e-commerce trabalha, acima de tudo, em dados, não é? E o achómetro, nós até podemos ter aqui uma sensibilidade ir para a esquerda ou para a direita, mas no final do dia são as plataformas que nos dizem, não, 1 mais 1 são 2 e não são 3. Portanto, não vale a pena estar aqui a opinar e a utilizar o achómetro como ferramenta para delinear estratégia. Okay? Portanto, isto permite-nos responder à sua questão, que é quando eu quero monitorizar o meu produto versus o produto dos meus concorrentes, eu tenho que obrigatoriamente utilizar ferramentas. Se pensarmos que existem muitas empresas, e é verdade que isto acontece, que para monitorizar tem alguém dentro da empresa com um Excel e que vai recolhendo os preços e as variações dos concorrentes e anda a percorrer dezenas de produtos, e este é um trabalho chato e que ocupa 2, 3 horas por dia, quando isto pode ser tudo feito de forma automática, é exportado um Excel, eu tenho todos os indicadores e posso tomar as minhas decisões relativamente àquele produto. Okay? E isto estamos a otimizar efetivamente aquilo que é os nossos recursos, não é? E muitas vezes, Eduardo, isto acontece também, eu encontro empresários que têm medo de investir 200 ou 300 euros numa ferramenta por mês, no entanto, não se importam de pagarem 900 euros ou 1000 euros a um recurso humano com menos qualificação para estar 7 horas por dia a analisar Excels e a percorrer o shopping, não é? Temos aqui um comentário. É do Filipe Barbosa. Monitorizamos o preço como fator de concorrência num produto com concorrência direta. Mas num produto em que o preço não é estratégia e tudo muito brand awareness, e fomentar a procura para uma necessidade, não será tão direta esta análise. Está aqui o Filipe Barbosa a dizer esta questão relativamente quando o que é fundamental não é tanto o preço, mas se calhar estão outros valores associados naquela que é a proposta de valor. É verdade. E nem tudo é preço na web, não é? Existem nichos, não é? Eu também, em todas as aulas, logo na primeira aula, quando começo a falar em questões de preço, eu mostro 2 projetos em que prova por A mais B que não é uma questão de preço, é uma questão de nichos e saber trabalhar aquele target, não é? Que é fundamental, não é? E vamos supor, eu exemplifico sempre com uma marca que é uma beauty tech, que é a Lelo. A Lelo vende vibradores para as senhoras, obviamente, a 20 mil euros. Okay? A 20 mil euros. 20 mil euros? 20 mil euros. Okay? Okay. Da mesma forma como um colega meu, o Pedro,
trabalha na L'Oréal, tem uma loja de guarda-sóis que vende os guarda-sóis a 150 euros, não é? E a pergunta que eu faço é: quem é que compra aqui na sala de aulas este vibrador? Em 20 alunos, 0. Quem compra este guarda-sol? Não, eu prefiro ir ao chinês ou ao Continente, que eu consigo comprar um guarda-sol por 10 euros. Resultado, então significa que a Lelo ou a loja dos guarda-sóis estão condenadas ao desaparecimento. Não, pelo contrário, não é? E aqui trabalha-se muito mais o awareness, não é? Trabalha-se o awareness. E aqui entram, obviamente, as redes sociais para criar o awareness, entra a televisão, porque não, tentar entrar em alguns programas. Existem estratégias que nos permitem, efetivamente, trabalhar aquele lado mais sexy do produto, não é? Porque nem tudo, efetivamente, é preço, não é? Mas o preço... e é importante, Eduardo, destacar aqui uma questão. Nós, durante muitos anos, não tínhamos barómetros de e-commerce em Portugal. Nós sabemos disto. Felizmente, os CTT começaram a ter o barómetro do e-commerce, o CTT, de 3 em 3 meses. A DPD também tem aqui alguns barómetros. E há aqui um dado que é bem diferente daquilo que acontece na comunidade europeia. Nós, portugueses, temos uma grande sensibilidade ao preço. Okay? E reparem, em 3 indicadores, o que é que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, 71% dos e-shoppers portugueses que consideram comprar online que poupa dinheiro, e temos 76% em que referenciam que o preço é o mais importante. E quando nós olhamos para esta média na comunidade europeia, é de 62%. Ou seja, há uma grande sensibilidade ao preço no mercado português, da mesma forma que nós adoramos promoções, descontos, vouchers e oferta de portes, não é? Agora, Eduardo, oferecer tudo não é solução. Claro. Não é? Pronto. E isto acontece. Há aqui, efetivamente, esta sensibilidade ao preço. Portanto, nós ainda temos aqui que fazer um caminho e construir um caminho, e estamos a fazê-lo, mas não nos podemos esquecer de uma outra realidade, não é? É que quando nós analisamos Portugal em termos de shoppers, nós estamos para aí na 5ª ou 6ª posição, a contar do fim, numa união a 27. Portanto, estes dados são muito assustadores, não é? E quando eu digo assim, bem, atrás de nós está só a Bulgária, a Ucrânia, a Albânia, Montenegro e a Moldávia. Portanto, estes são os indicadores mais frios. Agora, o que é que isto nos mostra também? Que temos aqui um caminho fantástico a percorrer. Ou seja, é agora que temos que meter as fichas, efetivamente, para trabalhar e-commerce, não é? Eu sou uma pessoa muito otimista desde sempre e costumo dizer, é agora, mas nós temos que fazer isto com algum juízo e com algum cuidado, não é? Não é como aquela história de uma agência que investe, aliás, uma marca investe 50 mil euros em paid media, a campanha correu mal, depois foram a analisar os indicadores, não tinha sido feita uma integração, não havia recolha de dados, não é? E quando aquela empresa pede a um especialista para integrar, para configurar todos os modelos para recolha de dados, os eventos, o especialista pediu 2 mil ou 3 mil euros, algo desse tipo, até porque é uma pessoa, minha amiga, a empresa diz, agora não temos dinheiro, já investimos 50 mil euros em paid media, agora não temos este dinheiro para configurar. Ora, o que é que isto mostra? Isto anda tudo ao contrário, não é? Tudo ao contrário. Portanto, efetivamente, nós temos que construir a casa pela raiz antes de entrarmos em loucuras completas, não é? Claro. Porque eu continuo a dizer, Eduardo, nós podemos investir muito e eu posso abrir hoje uma loja, mas daqui a 3 meses, certamente eu não estou de toalha estendida nas Bahamas. Não estou. Eu estou a trabalhar ainda mais e vou trabalhar ao sábado e ao domingo. E depois, ainda há aqui uma pequena coisa que me estou a lembrar e não me desviando da conversa, que é uma coisa fantástica, e nós, quando começamos a conversar sobre isto, ficaríamos aqui a tarde toda, não é? São aquelas lojas de e-commerce que durante o mês de agosto metem um banner a dizer encerrada para férias do dia 1 ao dia 15, não é? Isto é delicioso, não é? Um e-commerce que fecha para férias. Bem, o e-commerce não fecha. O e-commerce tem que trabalhar 365 dias por ano, não é?
Eu partilhava sempre o exemplo, estive ligado a um grande projeto na área da beleza e, curiosamente, havia sempre duas datas que me intrigavam imenso, não é? Que era a noite de Natal, em que nós tínhamos dezenas de pessoas a fazer compras e exatamente às 23 horas, 59 minutos e alguns segundos do dia 31 de dezembro do ano, portanto, na passagem de ano em que nós estávamos com o copo na mão, umas dezenas de pessoas estavam a fazer compras àquela hora. E não é confuso, é mesmo em Portugal, não é? Portanto, e nós temos que o e-commerce trabalha sempre e nós temos que estar disponíveis. Muito bem. Pedro, há aqui uma questão, e agora eu vou falar da minha experiência enquanto consumidor de comércio eletrónico. Estávamos aqui a falar do preço, mas no início a conversa começou como um dos fundamentos, que é confiança. Não é? Certo. E digo isto porque há um produto que nós aqui em casa consumimos, um produto alimentar, e por uma questão de, vamos cá ver, de serviço, de rapidez de entrega, nós comprávamos sempre na mesma plataforma. Sempre. E há um dia que a empresa faz um preço, assim, uma promoção de doidos. E nós, pronto, isto nós consumimos, mas vamos mandar vir. Portanto, não foi comprar porque estava em promoção, foi, vamos aproveitar. E o que é que aconteceu, Pedro? A embalagem chegou a calcar, primeiro, completamente danificado. Aquilo até deu a sensação que tinha vindo ali alguma inundação, aquilo chegou danificado. Segundo, chegou com o prazo de validade a queimar. O que é que aconteceu? Naquela empresa, naquele site, nunca mais nos interessou um preço, porque nós nunca mais compramos lá. Claro, é óbvio que fazer isso não sei qual é o termo que se utiliza, se é maldrabice, não é um maldrabice, mas é tentar enganar, não é? Portanto, isso não pode acontecer. Isso é tipicamente uma daquelas atitudes, a marca faz isso uma vez, mas não volta a fazer. Só fez uma vez. Só fez uma vez, não volta a fazer, não é? Portanto, e construir credibilidade, confiança, dar a cara e sempre com o foco, em primeiro lugar, está o consumidor, bem, isto tem tudo para resultar bem, não é? Isto é fundamental. E nós temos que perceber isto, não é? E curiosamente, aquilo que nós encontramos por aqui são muitas aldrabices. Eu estava aqui a tentar, só para se eu tinha aqui um indicador, mas eu penso que não tenho aqui um indicador, que é uma coisa... certo, há aqui um indicador do barómetro do CTT de finais de 2024, em que tem uma coisa fantástica. Uma das razões do abandono no checkout, e vamos aqui desmontar isto, o abandono no checkout, em média, anda ali 60%, 70%, 75%, em média. Okay? Em cada 100 utilizadores que nós conseguimos trazer para o nosso projeto, para a nossa loja, convertem entre 2% a 3%. Okay? 3% já é um número muito bom. Parte dos projetos andam em 2, 2,5%, 1%. Ok. Então, nós temos um indicador do barómetro CTT que diz o quê? A principal razão de abandono do checkout, espante-se, preço final mais caro do que o previsto. 63%, 63,7% neste estudo, versus 52% em Espanha. Ou seja, o que é que acontece muitas vezes com isto? Há uma chique espertice de tentar promover produtos a um preço mais baixo, mas que depois há ali um conjunto. Não significa que seja só no produto, mas depois de taxas adicionais e portes que são acrescentados que não são transparentes. Não há uma transparência. E a transparência é fundamental. Então, reparem nisto. A empresa utiliza esta estratégia não transparente para tentar vender. Não. Aquilo que a empresa está a fazer é, basicamente, a provocar um abandono do carrinho de compras. Mas a empresa pagou campanhas para trazer aquele utilizador para a loja. Okay? Depois, como o utilizador sentiu que estava a ser enganado, abandonou o carrinho. A seguir, partindo do princípio que a empresa tem uma estratégia bem feita,
vai tentar recuperar aquele utilizador com e-mail marketing, com ações de retargeting ou com retargeting ou remarketing, com uma destas, ou com as duas, não é? Em que aquele utilizador vai receber um e-mail a dizer, olha, abandonou aqui o seu carrinho de compras. Por outro lado, ele vai navegar e vai ser impactado com aquele produto nas redes sociais. E exatamente. Investir dinheiro. Portanto, imagine-se, investiu dinheiro para trazer o utilizador para a loja, obriga-o a abandonar o carrinho de compras porque o enganou na transparência do preço e a seguir vai investir novamente dinheiro para recuperar aquele utilizador que não vai recuperar. Portanto, isto traz prejuízo à empresa. E isto chama-se, muitas vezes, estratégia. É perceber todo este pipeline, como é que funciona e quem são os nossos consumidores. Eduardo, eu costumo dizer que se todas as pessoas que têm lojas, todos os empresários que têm lojas, pegassem nos primeiros 20 slides que eu tenho, talvez olhassem para o e-commerce de forma diferente. Porque é importante nós olharmos para estudos, percebermos o que é que está a acontecer em Portugal, qual é a realidade nos outros países, como é que eu posso melhorar isto. Quando eu entro num túnel completamente às escuras, a coisa pode correr mal, não é? Claro. Ó Pedro, temos aqui a Cátia Franco a dizer a área da beleza é muito complicada, ainda que o foco ainda é muito preço, é difícil conseguir-se a diferenciação só pelo serviço. E o Filipe... Existem duas áreas muito difíceis em Portugal. A área da beleza e a área de pet dos animais. São duas áreas complicadas. A área da beleza é muito desafiante e a área da beleza é trabalhada muito em cima do preço. Okay? E se não for trabalhada em cima do preço, os nossos irmãos encarregam-se de fazer esse trabalho, não é? Até porque nós sabemos como é que funciona o fenómeno primor, não é? Seja online, seja fisicamente, apesar dos preços nem sempre não ser aplicada aqui a omnicanalidade, mas a verdade é que eles têm preços super baixos. Okay? Nós temos players como Perfumes Club, Primor, okay? Que conseguem ter preços muito baixos. E depois temos um grande player em Portugal, que é o Wells, que entra na área da beleza e que faz uma aquisição de 300 lojas em Espanha da Druni. Okay? E torna-se num dos maiores ou no maior player de beleza na Ibéria. Portanto, isto, obviamente, que vai deixar de lado um conjunto de players mais pequenos que não conseguem combater estes grandes. E depois temos ainda, de forma associada em Portugal, a entrada cada vez mais lenta, ou melhor, uma entrada lenta, que não sei como é que vão ser os próximos tempos, da Amazon, não é? A Amazon já tem uma percentagem, embora reduzida, de catálogo, também no quanto custa, a trabalhar a preço na área de tecnologia, mas também disputa muito preço dentro daquilo que é a área de beleza. Portanto, Cátia, é efetivamente uma área muito complicada. Pode-se fazer a diferenciação, mas é difícil, porque o consumidor, que todos os indicadores mostram que tem uma grande sensibilidade ao preço, e eu vejo isto no dia-a-dia, eu quando vou comprar uma simples... um gel de barbear, aliás, anteontem comprei na Nutino, na República Checa, em que eles estavam a oferecer os portes. Isto é imbatível, não é? Claro. Eu comprar um produto de 10 euros que vem da República Checa, entrega em 3 dias, com oferta de portes. Portanto, a pequena loja tem algumas dificuldades a trabalhar estas áreas, não é? Exatamente. Depois também há aqui áreas, obviamente, que são muito mal trabalhadas do ponto de vista de comunicação. Ou seja, não há uma estratégia nesta área. Eu conheço alguns projetos que aquilo não bate a bota com a perdigota, não é? Aquilo, efetivamente, não percebem nada de comunicação. E criou-se aqui também um mito, que qualquer um percebe de comunicação. E isto não é verdade. Portanto, é daquelas coisas que nós ouvimos sempre falar, que lá em casa eu tenho um primo
que sabe gerir Facebook e Instagram. E na hora da verdade não é bem assim, não é? Exatamente, exatamente. Ó Pedro, vindo aqui para aquele que era o ponto, a inteligência artificial, quais são assim as principais tendências de AI no e-commerce, assim, para os próximos 2 anos? Se calhar 2 anos é demasiado longínquo, mas para o curto prazo. Quais são assim as principais tendências de inteligência artificial? Aqui, eu costumo dizer que com a AI ou sem AI é a transportadora que nos vai entregar a encomenda em casa. Okay? Exatamente. Isto é de brincadeira. Obviamente que hoje as grandes plataformas começam a ter sistemas que nos vão permitir dar uma experiência de compra bem diferente ao consumidor. E quando nós falamos em experiências personalizadas, não é? Estas experiências personalizadas fazem com que o consumidor possa regressar novamente à loja. E aqui também entram as recomendações em tempo real, não é? Okay. Uma das grandes apostas que deve ser feita num e-commerce é ter uma barra de pesquisa inteligente. Uma parte significativa dos consumidores fazem pesquisas nas lojas pelos produtos, que muitas vezes não encontram de forma simples. Estas barras são motores de pesquisa que são integrados externamente dentro dos projetos, podem aumentar rapidamente as receitas. Okay? Existem alguns players, tipo o Dufiner, a Algolia. O caso do Dufiner, por exemplo, em que nós dizemos assim, bem, eu tenho uma loja com um basquete médio de X, com estas visitas, e a plataforma diz logo, olha, se tu implementares a nossa tecnologia, a tua taxa de conversão vai aumentar X. Se tu na nossa tecnologia adicionares a parte de recomendação de produtos, vai aumentar Y. Okay? Portanto, e aqui é um grande passo, efetivamente, que está a ser trabalhado e bem, e que já vem de trás, não é? Estas ferramentas que nos ajudam efetivamente a vender mais. Esta personalização pode-nos ajudar a aumentar a taxa de conversão, não é? Portanto, isto vai mudar. Agora, eu penso que das grandes transformações que nós vamos ter no e-commerce, isto vai ser rápido, é a entrada dos agentes que vão começar a fazer as compras por nós. Isto já existe nos Estados Unidos, em que a Perplexity, para as contas profissionais, basicamente, eu digo que quero comprar um produto e a plataforma encarrega-se de fazer toda a escolha do produto e eu só valido a compra. Okay? E nós vamos ter estes agentes, não é? Dentro de muito pouco tempo. Aliás, esta é uma das promessas para os próximos meses da parte da OpenAI. Portanto, isto vai mudar, com certeza, a forma como nós hoje percepcionamos o e-commerce. Okay? Nós, Eduardo, eu volto aqui a referir, nós estamos muito atrasados relativamente àquilo que acontece, pelo menos nos Estados Unidos, na China, estamos muitos anos de atraso, não é? Embora nos Estados Unidos haja uma coisa que não existe a política de privacidade de dados que temos na Europa, não é? Que se calhar também, para o bem e para o mal, faz acelerar isso, ou não? Verdade. Nós temos na comunidade europeia uma barreira dos chamados legalistas, não é? Dos dados. Nós, em sociedade, partilhamos tudo. É uma desgraça. Até partilhamos demasiado, não é? Nós olhamos para as nossas redes sociais e as redes sociais têm lá toda a vida, toda, não é? Nós até conseguimos saber se a vizinha hoje saiu de saia curta ou, eventualmente, o marido veio de fato ou não. Hoje temos tudo, okay? Tudo nas redes sociais. Mas estamos preocupados e estamos a colocar entraves ao desenvolvimento da parte da AI, não é? E muitos dos modelos que estão a chegar agora já com algum atraso, não é? Basta olhar para os modelos da Meta que ainda não estão disponíveis cá, não é? Portanto, isto dita-nos atrasos muito grandes. E essa é efetivamente as questões de privacidade de dados, de toda a parte RGPD, tem criado aqui uma entrave. Mas isto, obviamente que nós vamos querer correr atrás deste atraso. Isso vai acontecer, não é? Mesmo em Portugal, quer-se implementar modelos que é a Amália, penso eu, nestas áreas, não é? É verdade, Pedro. Ora bom, ó Pedro, isto, a hora está quase a chegar ao fim, já vamos aqui com
55 minutos de uma conversa com muito, muito valor. Ó Pedro, há aqui um ponto que tem a ver com o quê? Tem a ver com aquilo que existe no marketing e que é cada vez mais importante que exista, que é a automação. Aqui, digamos que o grande segredo está como é que nós podemos equilibrar toda esta automação com um toque humano naquilo que é o customer service. Certo. Qual é o segredo? Mas lá ver, cada empresa tem a sua estratégia, não é? E os segredos, regra geral, não são revelados. Agora, este toque, quando nós deixamos a ligação com o consumidor pendurada em máquinas, a coisa pode não correr tão bem, não é? Portanto, este toque humano terá que ser dado sempre por humanos, não é? Eu sou muito defensor da humanização em algumas plataformas. É por isso que hoje nós conseguimos ter, Eduardo, alguns players de e-commerce com grande dimensão, com call centers, em que têm pessoas reais a resolver problemas, não é? E isto não pode ser tudo visto só numa perspectiva de tecnologia, não é? Aliás, nós estamos a viver aquilo que se chama uma esquizofrenia tecnológica, não é? Estamos sempre a tentar testar a última ferramenta de AI e esquecemos que existem mais de 30.000 plataformas de AI que estão referenciadas. Portanto, nós só temos que escolher a melhor e trabalhar em cima da melhor e estar atentos, obviamente, à evolução do mercado. E é isto que eu tenho procurado fazer ao longo do tempo, não é? Agora, há componentes, obviamente, que nos podem ajudar e a contribuir para uma melhor relação com o nosso consumidor. Toda a parte, por exemplo, a partir do momento que a encomenda sai da nossa loja, e aqui inicia-se o last mile, é muito importante que o cliente tenha aqui todo o acompanhamento, todos aqueles trackings da encomenda, todo o feedback da própria marca, e tudo isto pode ser automatizado e deve ser automatizado. Mas, Eduardo, quando nós falamos na automatização, nós esquecemos que o básico ainda não está bem feito. E parte das lojas em Portugal não tem transportadoras integradas, não tem sistemas de faturação ou ERPs integrados. Nós ainda estamos neste nível, não é? Eu estou a acompanhar vários projetos ao mesmo tempo e muitos deles têm este problema. Ou seja, há aqui problemas de base. E muitas vezes nós queremos falar ainda sobre coisas que estão lá bem em cima e nós não conseguimos resolver aquelas coisas que são tão simples para resolver. Dão trabalho, obviamente, mas são simples para resolver, não é? Claro, Pedro. Pedro, eu quero... Pronto, vamos aqui... Estamos aqui já a completar. Eu quero deixar aqui algum espaço para o caso de alguém ter alguma questão que possa colocar. Mais uma vez, eu quero informar-vos que, portanto, o livro E-Commerce para Todos será apresentado amanhã no E-Commerce Connect 2025. A apresentação será no Gran Real Villa Itália, no hotel em Cascais. Aconselho vivamente toda a gente a adquirir o livro E-Commerce para Todos. Eu próprio já tenho o meu exemplar e caso haja aqui alguma última questão que queiram colocar ao Pedro, sintam-se à vontade para o fazer. Pedro, da minha parte, eu mais uma vez quero-lhe agradecer toda a sua disponibilidade e todo o seu conhecimento. E, Pedro, digamos que eu em cada episódio do Parar para Vender, eu tenho sempre aqui um plano de ação para os vendedores e para os profissionais de vendas que nos estão a ouvir. Okay? Então, fruto da nossa conversa, o que é que eu no fundo aqui tenho, Pedro? Olha, tenho que, antes de mais, antes de pensarmos em e-commerce, temos que saber muito bem qual é a nossa proposta única de valor. Temos que conhecer o mercado, e conhecer o mercado implica conhecer qual é a nossa concorrência. Temos que trabalhar muito bem sobre os 3 pilares, que é a tecnologia, a comunicação e a gestão.
E só sobre isso é que depois teremos 2 valores importantes, que é a confiança e o serviço. E eu acho que a partir daqui é que teremos, vamos assim dizer, o caminho pronto para começarmos a pensar naquilo que é o comércio eletrónico. Faz sentido este resumo que eu fiz para um plano de ação, Pedro? Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu, de repente, comecei a pensar, bem, este plano de ação quase é aquilo que eu estive aqui a dizer, a debitar, não é? Mas faz sentido, sim. Faz sentido. Nós poderíamos ficar aqui ainda mais algum tempo para identificar tantos outros pontos, não é? Sei lá, falar na grande funcionalidade, ou mais-valia, se me permite a expressão, que é toda a análise preditiva, as estratégias de preços dinâmicos que a parte da AI nos vai trazer, não é? A criação de produtos, a criação de copies para anúncios, enfim, há tanta coisa que nós poderíamos falar, não é? E sempre disponível, obviamente, para partilhar conhecimento e para, acima de tudo, incentivar e motivar as lojas, as marcas, os empresários façam mais, mas façam, obviamente, as coisas bem feitas, não é? E existem tantas pessoas que se preocupam com esta área, não é? A Kátia que está aqui a responder, o Filipe, não é? E a Kátia que não deve ter uma vida difícil, não é? Porque ela diz que trabalha aqui com a beleza e pet shop, não é? Portanto, deve ter uma vida bem difícil. Exatamente. A Kátia, não é? Portanto, e nós sabemos que existem profissionais incríveis em Portugal que todos os dias têm uma grande vontade de fazer acontecer e só por isso eles merecem que nós também estejamos aqui ao lado deles e que se destaque o trabalho, o mérito destas pessoas, não é? Pedro, eu também quero destacar o tempo que nos dedicou, todo este valor que nos entregou e olha, podíamos efetivamente ficar aqui muito mais tempo, mas efetivamente, olha, o Pedro tem que se preparar, volto a insistir, para a sua apresentação para amanhã. Sendo assim, Pedro, olha, não se vá já embora, fique aí atrás da cortina que eu já vou aí atrás despedir-me de si, está bem? Só um segundo. Muito bem, muito bem. Então, meus caros, eu quero vos agradecer mais uma vez por terem marcado presença. Foi um episódio com imenso valor que nos trouxe Pedro Costa, um dos maiores especialistas de e-commerce em Portugal. Quero vos agradecer bastante. Quero vos convidar para o próximo episódio em que, olhem, o Pedro falou muito de nossos hermanos e vamos ter um espanhol a partilhar connosco ferramentas em que permitem fazermos aqui uma ligação entre a conexão humana e a inovação tecnológica. Conto com a vossa presença no próximo episódio. Muito e muito obrigado. Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco!